Voltamos, Brasil. E agora, atenção, hein? Esse assunto interessa tanto os meninos como as meninas aí que estão em casa. Vamos entender, conhecer produtos que a gente pensa que não tem açúcar, mas na verdade tem. E nada melhor do que ele, o Dr. Alisson Rodrigues, fisiologista e endocrinologista, que vai explicar pra gente alguns alimentos aqui, viu? Tudo bom? Tudo bem, Nani? Bem-vindo, tudo bom? Obrigado por estar aqui mais uma vez. Todo Obrigado. seu aqui pra gente aprender. Levi tá de olho ali. E aí, Levi? Descobri um pouquinho, que a gente fica sempre tão perdido, né? E agora ele vai Explicar esclarecer um pouquinho pra gente. Bom, esses alimentos que estão aqui na mesa, né? Assim, faz parte da grande maioria Da mesa nossa, da mesa brasileiro. dos brasileiros, né? E tem muita gente que acha que são alimentos da moda, são alimentos que faz bem, né? E que serve para uma dieta balanceada. Mas, assim, precisa do acompanhamento médico, de um direcionamento dos alimentos, porque, assim, tudo em equilíbrio... Pode. Tudo em equilíbrio pode, justamente. Entendeu? Que temos os exemplos, né? Tapioca, Vamos começar a macarrão. explicar um por um e você vai falando pra gente de açúcares. Ótimo. Isso. Vou te deixar ficar desse Tá, lado. obrigado. Bom, aqui tem o macarrão, né? Principalmente os jovens, as pessoas que moram sozinhos, pela facilidade de fazer o alimento, né? O macarrão, as massas faz parte do cardápio dessas pessoas. E assim, é o que eu falei antes, se não tiver equilíbrio, as pessoas começam a comer desenfreadamente e não se atentam que estão ganhando peso, estão ganhando gordura abdominal, no caso dos homens, a mulher no quadril, no glúteo. E é um alimento muito rico em açúcar, né? É uma massa, é um tipo de carboidrato que, no final das contas, ele se transforma em açúcar. Em açúcar. E assim, o carboidrato, se ele não for queimado, a gordura, se você não gastar essa energia, se você não fizer uma atividade física, Queimar. o que acontece? Ele começa a se acumular no corpo, né? Então, tem açúcar o macarrão. Muito E esse é o açúcar. maior problema das pessoas, né? Porque Queimar, né? a maioria dos alimentos que a gente consome durante o dia, na nossa vida, é a base de carboidrato. Mas assim, eu não estou falando para vocês deixarem deixa de de comer comer, é só carboidrato. saber que tem que queimar. Isso, como eu falei, tudo na nossa vida, se tiver um equilíbrio associado com os alimentos balanceados, juntamente com a atividade física, com certeza você pode comer uma lasanha, Claro. um macarrão, uma pizza, entendeu? Pão. Pão também, é muito comum as pessoas trocarem o pão comum, o pão francês, pelo pão integral, né? A vantagem do pão integral é só que ele tem mais fibras do que o pão normal. Mas no quesito açúcar, ele tem mesmo tanto de açúcar. Sério? Sim. O integral? Isso. Então não adianta nada pensar que tá trocando. Você só pode mesmo pelo sabor. O sabor, tem gente que não gosta, né? Mas as pessoas que preferem acham que, assim, se vocês comerem muito, o pão normal, o pão integral, ele tem uma quantidade elevada, assim, de açúcar. Então é o que eu falei, é equilíbrio, né? Se você come um dia um pãozinho daqui... Mas esse tem mais ou menos que o francês. Olha, assim, depende de como foi feito o pão, né? Mas geralmente eles têm uma quantidade elevada de açúcar. Mais ou menos equivalente. E o nosso arroz? Aí eu não fico sem. O arroz também, o arroz branco, assim, ele tem muita quantidade de açúcar. As pessoas que gostam de comida japonesa, principalmente o arroz da comida gohan japonesa, ele tem muito mais açúcar do que o arroz branco. Então, assim, o arroz integral é uma melhor opção porque é um carboidrato complexo. Então, em quesitos de açúcar, ele tem menos do que o arroz branco. E agora, mudando só um pouquinho aqui, mas já falando do arroz, a alimentação nossa do brasileiro. Sim, Eu mesmo sou uma arroz com dessas, feijão. arroz com feijão. E aí, o Isso. que você me diz do arroz e feijão? É o que eu falei, tem que ter equilíbrio, né? Por É exemplo, cultural, uma pessoa... né? O Brasil come arroz e feijão. Isso, é o que eu falei. A gente tem os nossos hábitos. Esses alimentos aqui são a base da maioria do cardápio dos nossos conterrâneos, né? Então, assim, tem que ter equilíbrio, escolher bem os alimentos, não comer todos os dias, ou se você comer todos os dias, diminuir a quantidade. Você tem que ter um equilíbrio, associado à dieta junto com a atividade física. Então, Você arroz e pode feijão também pode também, né? A questão também é diversificar um pouquinho também. diversificar, ter outras opções. Mas não adianta, arroz e feijão é de praxe sim. na mesa do Mas brasileiro. aí Você você falou, pode não só esses alimentos, tem mas você tantas associar coisas. frutas, você associar Legumes, legumes, salada, verduras, carnes, salada. né? Isso, assim você consegue ter uma alimentação balanceada
e você não passa fome, que a maioria das pessoas chegam no consultório perguntando: eu vou passar fome com a dieta que você vai me passar? Não. Entendeu? É o que eu doutor, falo, se você tiver equilíbrio... Oi. Eu tenho uma dúvida. Às vezes, assim, a gente vai no supermercado comprar algum produto, sempre que eu posso, eu dou uma olhada na questão de nutrientes e tudo mais. Certo. Aí tem aqueles nomes lá que a gente nunca entende. Sacarose, glicose, dextrose. Quais as diferenças dessas questões de açúcares? A única todos são açúcares, tá? Todos são açúcares, o que diferencia é a molécula. De onde vem? Isso. Frutose, da fruta. Isso. Sacarose. Mas o suco de caixinha, por exemplo, você falou da frutose. Ele é rico em frutose, por isso que ele tem aquele sabor. Então é um alimento que tem muito açúcar e as pessoas acham que substituindo o suco natural por um suco de caixinha, ele tem uma quantidade baixa de açúcar, Não, mas ele tem muito açúcar. Tem alguns tipos de suco de caixinha, ele tem mais açúcar do que o próprio refrigerante. Entendeu? Então, assim, sempre optar pela fruta, porque a fruta tem fibras. Tem que comer com o bagaço. E isso diminui com o bagaço, porque ele diminui a quantidade de açúcar. Né? Entendeu? Então, a diferença é essa. Mesmo você tomando um suco natural, ali vai ter uma concentração maior de açúcar, porque você vai pegar, vamos supor, uma laranja. Você pegar 3, 4 laranjas, então vai ter uma concentração 280 maior. calorias em cada copo. Aí é difícil por causa disso. Você pega vai fazer um misto quente. O pão já tem açúcar. Sim. Aí o ketchup provavelmente também tem uma porcentagem de açúcar. A pessoa já tem misto quente que já quer... Não, eu tô falando assim, no quesito, né? O pão tem açúcar. Aí o ketchup que você vai usar também tem açúcar. O suco que você faz também tem açúcar. Mas é o que eu tô falando, tem que ter equilíbrio, entendeu? Você... Não quero falar para você parar de comer as coisas. Não come amanhã, não come depois de amanhã, né? Se você tem um equilíbrio de tudo isso, você consegue viver bem, com qualidade de vida, você consegue desfrutar do que a vida oferece pra gente, de alimentos, porque a vida sem prazer... Também não tem graça. Não tem graça, entendeu? Se você... Esse aqui. Tapioca, tipo, é um grande vilão, né? As pessoas... Todo mundo engana com a tapioca, né? Teve um boom da tapioca, de muita gente... Todo mundo largou o pão pra ficar só com a tapioca. Isso, mas assim... Comparativamente, tem a mesma equivalência de açúcar. Por que a tapioca é melhor? Tapioca, dependendo de qual indústria que ela foi feita, ela não tem glúten, entendeu? É um glúten só, né? Isso, mas ela tem muito açúcar. Muito. Tem açúcar ela também. tem alto índice glicêmico, né, que a gente fala. Em resumo, queridos, vamos beber água, meu povo. Não tô falando isso. Não, eu tô falando, vamos beber água. Claro que a água é o melhor líquido que existe no mundo. O nosso Água. corpo é feito de água, né? Tem 70% do nosso corpo É o água. equilíbrio, né? É o balanceio também. Né? Come hoje, não come amanhã. O povo também se mata todos os dias, não quer engordar. Fica difícil. É, o que ele falou, ele vai fazer um misto quente. O problema é esse, as pessoas querem comida não é rápida. Também, né? O Levi, por exemplo, não tem cara que vai fazer um misto quente. A pessoa tem cara que Um come é só dois forma misto de quente. falar, né? Um por indicação. Depois o outro, depois o outro. O que você come de manhã, Levi? Fala aí pra mim. Olha, Sem mentir. Mentira. Geralmente de manhã eu não sou de comer muita coisa. Eu acordo, eu tomo um café, às vezes eu como um pão somente, aí lá pelas 11 horas da manhã que eu vou comer alguma coisa assim também. O que é a coisa que você come às 11? Uns 4 pães de queijo. Tá vendo? Por exemplo, a dieta dele é não, é totalmente desbalanceada. Ele toma o café, provavelmente tem açúcar no café que ele toma. Sim. Entendeu? Aí comeu pão também, que tem uma concentração alta de açúcar. Aí no meio da manhã dele, ele comeu pães de queijo, que tem uma concentração também elevada de açúcar. Ele não comeu nada de fruta. Ele Tá não comeu aveia, não comeu linhaça, granola. Que isso diminui a absorção de açúcar no corpo, faz uma lentificação na absorção dos nutrientes e isso diminui a sua fome, porque o alimento, igual esses alimentos aqui, eles têm alto índice glicêmico. Se ele tem alto índice glicêmico, ele sacia a sua fome momentaneamente e daqui meia hora você está com fome de novo. Então isso é a carga glicêmica que você tem e depois ela cai novamente. Então, e a diferença dos alimentos complexos, né? Dos carboidratos complexos, o arroz integral, a linhaça, a tapioca, dá até vontade de fazer ela já, ó. Dá pra colocar com queijinho, né? A tapioca tá boa, gente, ó. A tapioca tá bonita, hein, ó. O ketchup, como ele falou, tem uma concentração alta de açúcar, mas também, não só isso, tem muito sódio, entendeu? É um alimento... veneno, né? Isso, um alimento industrializado, é o que ele falou. A pessoa não come só o lanche, ele joga mostarda, ketchup, maionese. Não é pra... Isso, aí ele come à noite e vai dormir. Então, assim, uma descarga muito alta de... Eu tenho amigos que seguem toda uma rotina de comida, come tudo certinho, treina, tudo mais. Aí no famoso dia do lixo, fala, eu vou num restaurante japonês que a comida é mais saudável. Sim.
Aí tem o sódio, iodo, no shoyu, sódio do shoyu, altíssimo. o arroz. Agora você falou aí a questão do arroz. Eu falei, O arroz é muito temperado com açúcar. O gohan. Olha, eu costumo falar para os meus pacientes assim, que não existe o dia do lixo. Eu acho que se você tem um equilíbrio na sua vida, se você queira comer um tablet de chocolate ou queira comer uma tapioca, pode comer, mas você tem que ter equilíbrio. Você tem que fazer sua atividade física todo dia, se não der todo dia, mas pelo menos 3 vezes por semana. Escolher bem os alimentos, para na hora que você quiser pisar na jaca, você Pisa tranquilo também. Pisa tranquilo. Sem o peso na consciência. Se você achar que pisou muito na jaca, você vai, faz 20 minutos a mais de esteira, corre mais ou treina um pouquinho Dá uma mais. equilibrada, faz né? Isso, entendeu? E aqui? E essa grande enganação? Tem As muita barrinhas. gente, existem barras de cereais excelentes no mercado, tá? Mas a grande maioria, você tem que tomar cuidado com isso, a grande maioria tem muito açúcar mesmo. Essas aí, por exemplo, não vou citar a marca, né? Mas tem que tomar cuidado, sempre consultar os rótulos certinho, entendeu? Dar uma olhada e sempre tem uma orientação, né, do médico, do nutricionista para orientar vocês. Não faça nada no escuro, entendeu? Pegam uma receita na internet e queiram fazer, sempre tem orientação. A internet tem muita informação boa, mas também tem muita informação ruim. Então, vamos falar umas boas, por exemplo. Café da manhã. O que é um café da manhã certo, assim? Mais ou menos assim, bacana. Isso Tem que ter é fruta. muito polêmico mas aí e se a muito gente, abrangente, isso né? não, mas aí a gente se cair na abrangência, então não vamos falar. Por Certo. exemplo, o que tem no café da manhã? Tem que café ter um pedaço da fruta. Pode colocar adoçante ou açúcar, mas em pequena quantidade. Eu, particularmente, eu aprecio o café. Então, o café tem que ser sem açúcar. Então, eu geralmente como café, ovos mexidos ou cozido, ou omelete. Coloco sempre uma fruta com aveia, com linhaça e vou fazendo... Tem muita coisa, né? Isso, é o que eu te falo. Você tem que ter um pouco de equilíbrio, de ter um pouco de cada nutriente, assim, para a sua dieta ficar balanceada e te dar saciedade. E pessoas que não têm apetite de manhã? Isso entra em outro assunto. Tem gente Que horas que a gente consegue, por tem exemplo? pessoas que conseguem fazer o jejum intermitente, que também é um assunto novo. E novo não, assim, tá em alta, né? As pessoas falam muito, eles me perguntam muito isso no consultório. E assim, se você consegue ficar sem comer de manhã, você consegue fazer esse tipo de dieta tranquilamente. Você vai comer à noite, você vai ficar um período longo aí de 16 horas, mais ou menos, sem comer, e vai comer... Mas o povo erra também essa coisa do jantar, né? O jantar é um O problema que complicado. acontece é que as pessoas compram um monte de coisa que é de fácil Sim. acesso e fácil de cozinhar em casa, ou prático, igual lanche. Pede uma pizza, pede um lanche, entendeu? E aí chega em casa e faz, está cansado do trabalho, chega em casa, vou fazer um misto quente, porque 1 minuto eu consigo fazer ele, entendeu? Vou fazer um miojo, os jovens aí, porque é bem prático, coloco no micro-ondas, vou lá, faço, pronto. Nossa, entendeu? aquele tempero é cheio de sódio, né? Cheio de sódio, tem muito açúcar, entendeu? E isso vai contribuindo. Se a pessoa não tem um equilíbrio e come isso todo dia, vira um hábito dele, a pessoa começa a engordar, vai engordando. Turales, o segredo é alimentação de 3 em 3 horas ou isso é de pessoa para pessoa? É o que eu falei, isso é muito polêmico. Por exemplo, tem pessoas que conseguem comer de 3 em 3 horas e elas exigem essa necessidade de comer de 3 em 3 horas, porque ela tem um metabolismo muito acelerado, entendeu? E tem pessoas que têm hipoglicemia, que precisam comer. Tem um certo período para comer e existem pessoas que conseguem fazer um café da manhã, um almoço e um jantar, tranquilamente. E existem pessoas que só fazem o almoço e o jantar e conseguem viver bem. Cada uma pessoa tem a quantidade de caloria que precisa, tem não um é? corpo saudável, entendeu? Faz atividade física, isso é independente, é seu, de outro colega meu, entendeu? Cada um tem suas particularidades, entendeu? Então não adianta eu falar para você, Nani, você vai fazer uma dieta de jejum intermitente, você vai fazer uma dieta low carb. Entendeu? Não vai conseguir. Você tem que ver você tem que ver o que se encaixa no teu estilo de vida, no teu dia a dia, entendeu? O que você já fez pra gente juntos ver o que é melhor pra você, o que encaixa em você. Né? Isso, entendeu? Diga, Anderlane. É aquela questão de bom senso, porque hoje em dia, principalmente as mulheres, tem muito disso, vou seguir tal dieta porque minha amiga está fazendo e está dando super certo, funcionou. Só que cada caso, cada pessoa tem um metabolismo, cada pessoa tem uma carência de algum mineral, de alguma coisa, que acaba você seguindo uma dieta errada, acaba destruindo o que de bom você tem. Então o importante é
Qualquer dúvida, vai num especialista que ele vai passar principalmente, né, todo o que você precisa para poder manter seu corpo também e não ficar seguindo dieta de Google por aí ou de porque amigos cada também. pessoa única, né? Nesse quesito, a pessoa tem que analisar o corpo dela, né? Como que é, se é acelerado, se não é. É o que eu acabei de falar, queima. tem que avaliar o seu estilo de vida, o que se encaixa melhor no seu dia a dia. O que você gosta também. O que você gosta de comer. Às vezes eu te passo um arroz integral e você não gosta. Mas tem outras opções, você pode comer mandioca, você pode comer mandioquinha, pode comer abóbora, pode comer outras coisas, entendeu? Mas pode comer esses alimentos também, no dia que você tiver com vontade, entendeu? O pão. O pão a gente sempre cai no pão... Francês. No pão francês, né? Certo. O brasileiro come mais o pão francês. Isso. Mas ele, como esse, dá na mesma coisa. Então é quesito de gosto. É o que eu falei, sim. E qual pão, então, que é bom, que é mais bacaninha? Esses que a gente vê pão de tudo quanto é jeito agora? Assim, é muito polêmico, né, Nani? A Pois gente fica é, falando difícil. o qual que é bom, qual que não é, porque tem pessoas que vão falar assim, nossa, ele tá falando uma coisa que não bate, entendeu? É o que eu falei, tem que ter equilíbrio, tem muito açúcar, por mais que o pão integral, ele tenha um pouco menos, ele tenha fibras, que é a diferença do pão normal, mas tem uma quantidade elevada de açúcar, tá? Certo, maravilhoso. Por isso que o segredo é procurar um especialista na área, né? O especialista vai avaliar direitinho, ele vai solicitar exames para o paciente, vai ver, igual ele falou, quais as deficiências nutricionais que você tem. Às vezes você tem uma deficiência de algum mineral, de alguma vitamina, que você precisa, vou lá e compro um polivitamínico que tem vários tipos de vitaminas, de minerais. Com excesso daquilo já prejudica, né? Mas eles são pequenos também, né? A quantidade que tem nesses polivitamínicos. Então, quando você faz exames e tem em cima da queixa do paciente, você consegue detalhar. Você tem o direcionamento de qual mineral, mais ou menos, que ele está precisando. Aí você faz o exame e você se certifica disso. Aí você entra com a dieta balanceada para ele, faz as correções com medicamentos, com manipulados e você consegue ajudar o paciente da melhor forma, de forma individualizada. Dr. Alisson Rodrigues, fisiologista, endocrinologista, por favor, suas redes sociais são essas, estão passando aqui, ó. Pra gente poder, quem quiser agora fazer uma consulta e ter um acompanhamento, é 1000 vezes melhor. Né? Ah, com certeza. É isso, os nossos contatos são esse aí, da Clínica Longevier. Nós temos 2 unidades, uma na Avenida Paulista e uma em Palmas, Tocantins. Dá um abraço para meus conterrâneos aí de Tocantins. É bom, quente. E estamos à disposição, qualquer dúvida, tá? Podem entrar lá no nosso site, podem mandar as dúvidas de vocês. Tem o telefone da clínica também, qualquer coisa, entre em contato. As meninas estão a par de qualquer situação, elas conseguem ajudar bastante vocês, entendeu? E estamos à disposição. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Querido? Valeu. Vamos te ter sempre aqui. Beijo. Fica comigo aqui que eu vou até chamar o Eli agora, depois dessa, para dar esse recadinho pra você, Levi. Eli, conte-me tudo, não me esconda nada. Forte Organ sempre, né? Isso mesmo, Nani. Esse recado é muito importante para você, mulher que entrou na fase da menopausa, tem problemas de ressecamento e não quer mais sexo. E também muito importante para você, homem, que entrou na fase da andropausa, não tem mais uma boa ereção e por isso também não quer mais sexo. Ligue agora, 0800 940 3418. 0800 você nunca paga para ligar, ligação gratuita. Você pode ligar agora e fazer uma consulta com especialista em sexo. Homem fala com homem e mulher fala com mulher, sempre com atenção, carinho, respeito, educação e principalmente usando as palavras certas. Faça uma consulta, tire todas as suas dúvidas, conte o que está acontecendo com você. Aqui está Forte Organ. Ativador sexual 100% natural, notificado pela Anvisa e aprovado pelo Ministério da Saúde. Aqui no Forte Organ tem várias vitaminas, B3, B6, B12, C, D, E e tem a niacina, que dilata veias e artérias, aumentando o fluxo sanguíneo do seu organismo. E isso é muito importante. Fluxo sanguíneo maior no seu organismo, principalmente no órgão genital, você, mulher, ajuda a combater, ajuda também a melhorar os problemas de ressecamento e você volta a sentir prazer. Para você, homem, fluxo sanguíneo maior no seu organismo, principalmente no órgão genital, você, homem, passa a ter mais ereções no intervalo de tempo mais curto e ereções com mais virilidade, mais duradoura, mais prazerosa para você e para sua esposa. Tem a maltodestrina, que vai te dar mais disposição, não só sexual, como física e mental. E, por último, a piridoxina e o bisglicinato de zinco, que regulam o nível de testosterona, mandando embora o mal do século.
que é a depressão, e junto vai a ansiedade. Isso mesmo, fluxo sanguíneo maior no organismo manda embora aquelas dores de artrite, artrose, osteoporose, dores nos joelhos, dores nas costas, inchaço nas pernas, câimbras, dormências, varizes. Tudo melhora. E o bom de tudo isso é um tratamento que você faz aí no conforto da sua casa, custa menos do que uma consulta no especialista e você recebe uma embalagem assim, ó, discreta. Não espere mais, ligue agora, dê uma pimentada no seu relacionamento, porque tem promoção para você. Isso mesmo. Passe a mão no telefone e ligue grátis agora. Não precisa ter vergonha não, hein? Melhore seu relacionamento. 0800 940 3418. Comece o seu tratamento aí na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Mas comece pagando no cartão de crédito. Várias vantagens. Você não paga o frete, tem um super desconto e ainda tem direito a um brinde surpresa. Forte Organ, mais um produto com a qualidade Eli Shop. E sempre que é Eli Shop, eu garanto, você pode confiar. É só ligar 0800 940 3418, Nani. É isso mesmo, é só ligar 0800 940 3418. Forte Organ sempre, gente. Aproveita e vai ligando que a promoção tá ótima, hein? Vou até pro intervalo comercial e você vai ligando 0800 940 3418. Volto já já com o Repórter Pet.